Amém. Obrigada, Maicon. Obrigada aos irmãos que estão aqui hoje. Quero dizer que talvez hoje nosso encontro ele seja um pouco mais breve, mas a gente também já está caminhando ali para o encerramento desses encontros e imagino que talvez muitas mensagens aí sejam novas, mas com certeza a grande maioria já era de conhecimento de muitos aqui. E eu espero que todas essas experiências que tenham sido, que estão sendo partilhadas, possam aí contribuir. Mas a brevidade do nosso encontro de hoje tem mais a ver com o meu estado. Eu, há alguns anos aí, tenho enfrentado uma enfermidade que, a princípio, assim, eu lembro que eu dizia muito essa frase, Paulo tinha um espinho, falava de um espinho na carne, e às vezes tinha dia que eu sentia que eu estava com uma estaca no peito. Hoje eu sei que, em comparação aos sofrimentos de Paulo, o que eu tenho não é mais do que uma farpa no dedo. Mas Deus sabe que cada um de nós aí enfrentamos na nossa vida terrena. E Ele sabe também os propósitos disso para nós. Então eu estou aqui atravessando o meu Jaboque, um vale bem difícil. Mas acreditem, esse momento ele realmente é um momento de refrigério para as nossas almas. Mesmo em meio aos sofrimentos, eu tenho certeza que cada um que chega nessa reunião no amanhecer sente aí o privilégio do cuidado de Deus, das bênçãos de Deus nas primeiras horas da manhã. E eu gostaria de iniciar esse nosso conteúdo de hoje. Nós já estamos ali dentro daquele gráfico, no último elemento que eu trago para vocês. E a partir do versículo que a gente vai ler agora, eu tenho certeza que vai ficar muito claro para vocês do que nós estamos falando nessa manhã. O texto que eu trouxe aqui para a gente abrir essa mensagem de hoje está lá em 2 Timóteo, capítulo 3. Eu, particularmente, já falei várias mensagens sobre esse texto, abordando ele de diversas formas. Muitas análises podem ser feitas, mas particularmente para o que nós estaremos falando hoje, tratando hoje, ele traz assim, ele resume, né, ele descreve de forma assim perfeita o que nós estamos vivendo atualmente. E lá em 2 Timóteo diz o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, né, ou trabalhosos, como algumas linguagens diz. E eu particularmente gosto de trazer ele para a linguagem atual, porque eu penso que consegue, assim, nos fazer compreender de forma até mais clara, porque haverão homens que serão amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites ou mais amigos de si mesmos do que amigos de Deus. Eu acho esse texto, assim, um texto que consegue abrir bem o que nós vamos falar hoje, que é sobre o egoísmo. Então, quando a gente pensa que nessa condição, é interessante a gente compreender que ela não é um item de fábrica, ela não é um item de série. Deus não nos criou com o egoísmo. Mas, olha que interessante, alguém pode estar pensando assim, mas graças a Deus, depois da conversão, eu me tornei uma nova criatura e hoje não sou mais um ser humano egoísta. Não tenho mais, não sofro mais disso. Sabe, amigos, nós desde a entrada do pecado no Éden, é impressionante como é perceptível através do texto de Gênesis a contaminação, a infecção imediata que nós tivemos ali por esse vírus danoso, por essa consequência, digamos assim, da entrada do pecado.
Sabe, Gênesis, para mim, na descrição ali da entrada do pecado, ela consegue mostrar claramente a mudança, por exemplo, no comportamento de Adão. O que é que o texto fala ali no início? O texto diz que ao ver Eva com a fruta e ao perceber que ela havia comido do fruto, Adão faz o quê? O que é que Adão faz ali naquele momento? Adão imediatamente pega o fruto e come também. É interessante porque muitas pessoas dizem, nossa, mas por que Adão fez isso? Né? O que levou Adão até aquela atitude ali, sabendo ele que iria morrer? E imagine, Eva foi enganada pela serpente. De certa forma, a serpente colocou ideias na cabeça dela e disse, Eva, você não vai morrer. E Eva, então, acreditou, duvidou da palavra de Deus. Adão não. Adão sequer teve um diálogo sobre se morreria, se não morreria, será que era verdade, será que não era verdade, a fruta é boa, a fruta não é boa. Adão simplesmente pega e come a fruta. Aquela atitude de Adão, ao nosso ver, ela nos demonstra claramente que ele sacrifica, mesmo consciente das consequências, a sua felicidade, a sua perfeição e a sua vida eterna por amor a Eva. Mas olha que interessante. Imediatamente, após o pecado, o que que acontece? Quando Deus então os aborda ali, depois do pecado, e questiona: o que vocês fizeram? Qual é a atitude de Adão nesse momento? Cadê aquela demonstração de amor, aquele sacrifício enorme que ele fez pela mulher dele? Ele imediatamente olha para ela e aponta ela como a principal e única culpada pelo seu erro, pelas suas atitudes erradas naquele momento. Percebem como desde aquele momento o centro voltou então, voltou-se agora para ele mesmo, para o próprio homem. Olha que interessante. O egoísmo, ele nasce conosco. Ele não é ensinado. Nós não precisamos ser ensinados acerca do egoísmo. É interessante porque isso pode soar um pouco diferente do que a gente vê hoje em dia. A gente vê hoje em dia um discurso muito grande de ame-se a si mesmo, né? Olhe para você, dê valor a você mesmo. Quantas vezes, talvez em palestras de autoestima, até de forma com boas intenções, as pessoas tentam resgatar, obviamente, em algumas pessoas que estejam ali sofrendo, mas através desses textos de autoestima, de valorização, então voltar-se para si mesmo. Mas é interessante que você não precisa ensinar exatamente o ser humano a se voltar, né, para si ou para o que é importante. Percebam, por exemplo, que um bebezinho, quando ele nasce, ele é completamente indiferente às necessidades da sua mãe. Ele é totalmente alheio às necessidades daquela que cuida dele. Se a mãe está com fome, se a mãe está com sono, se a mãe está cansada, pouco importa. Ele tem as necessidades dele, e as necessidades dele são inerentes à sua sobrevivência. E isso faz com que a criança, nos seus primeiros anos, especialmente, desenvolva ainda mais a capacidade de focar, né, de autocentrar-se, muitas vezes de forma exacerbada. A psicanálise, por exemplo, vai dizer que até os 3 anos de idade nós temos um pico altíssimo de egocentrismo, onde você precisa ir ao longo do processo do desenvolvimento da criança e trabalhando essa criança para descentralizar ela dela mesma e trazer agora ela então para a percepção do outro, para o reconhecimento do outro, para a identificação do outro. Isso é explicado pela psicologia, pelas ciências que estudam esse processo de diversas formas. Mas, basicamente, o que nós percebemos é que desde a criação, desde o Éden, nós herdamos aí um sintoma de um vírus que é extremamente prejudicial. Nós não estamos falando aqui de amor próprio no sentido positivo do que a própria palavra de Deus fala. Ama o teu próximo como a ti mesmo.
Você tem um valor, sim, que inclusive foi dado por Cristo. Mas nós estamos falando aqui de algo que destoa dessa condição saudável da tua criação. De algo que imediatamente após o pecado, vejam, por exemplo, que logo ali em Gênesis 6, quando a Bíblia começa a descrever como eram as pessoas, os povos, né, os homens antediluvianos, ela fala uma expressão que eu considero muito interessante. Está ali no capítulo 6, logo nos primeiros versículos, e ele vai dizer o seguinte: o homem era mau, e o coração do homem só produzia maldades. Imagine, a gente está falando dos primeiros habitantes da Terra, dos homens que viveram logo ali após o pecado. Por que aqueles homens já produziam tanta maldade? Imediatamente após a desconexão com a fonte da vida e com o amor, Deus é amor, e com o amor ocasionada pelo pecado, o nosso coração imediatamente começou a voltar-se para si mesmo. Lembra do que nós falamos lá nos primeiros encontros acerca da lei da adoração? A adoração, que é uma habilidade inapta também, já nasce conosco, já é um item de série, nós nascemos já para adorar. Não importa se você tem, né, você que eventualmente vem assistir esse vídeo depois pense, mas eu não tenho ídolos. Você adora sempre algo, você se amolda a algo que você admira, que você coloca como centro, sabe? Eu particularmente escuto algumas teorias da psicologia falarem, por exemplo, que quando o indivíduo apresenta algum problema de ordem emocional, nós devemos voltar-nos para nós mesmos e encontrar dentro de nós as nossas respostas. Quando você faz isso e se coloca então no centro, o que você tem de bom para oferecer se você já está com um organismo adoecido, enfermo? Quando nós estamos falando aqui de um modelo de cura, de um manejo de saúde mental, onde você procura agora recuperar a sua saúde, nós precisamos, então, colocar no centro alguma referência, algum parâmetro de saúde, algum parâmetro de normalidade para essa condição mental ou emocional que esteja se tratando. Nesse caso, voltando aqui ao exemplo da adoração, é importante que nós tenhamos diante de nós, então, algo que seja um parâmetro positivo e benéfico. Muitas vezes, e olha que interessante, existe um filósofo bastante controverso, que é muito citado por aí, pelas suas falas, e que são interpretadas de diversas formas, o Nietzsche. O Nietzsche fala que quando você olha muito para dentro de um abismo, às vezes aquele abismo ali pode olhar de volta para você e acabar devorando você, engolindo você, e você se perder naquilo ali. Quando você olha somente para dentro de você, sendo que você está ali apresentando condições emocionais de enfermidade, é muito possível que você naquele caminho possa simplesmente se perder. E nós estamos vivendo hoje numa geração altamente individualista e voltada para si mesmo. Quando a gente percebe, por exemplo, os nossos jovens com discursos do tipo: eu não pretendo me casar, eu não quero ter família, ou mesmo aqueles que já constituíram uma família, um casamento, que dizem: eu não quero ter filhos, os filhos ocupam o nosso tempo, nos desgastam, só trazem preocupação e despesas. Isso nos corta o coração de perceber o quanto que uma geração egocêntrica, uma geração que sofre aí com todos os efeitos do individualismo, só pensa no seu bem-estar. Gerações anteriores estavam aí focadas em oferecer para os filhos tudo aquilo que eles não tiveram. Sabe, os pais desses jovens estavam ali pensando em... Desculpem. Eles estavam ali interessados em oferecer para os filhos tudo aquilo que eles não tinham. E hoje nós temos ali jovens, casais, né, adultos, pensando em nem ter filhos, para não ter que tirar de si o tempo e os privilégios.
E isso não é exatamente o erro, se você quer ou não ter os filhos, mas os motivos e as filosofias que te levam a isso estão embasadas única e exclusivamente na centralização do hedonismo, do prazer. Sabe, o egoísmo aqui, ele nos leva, nos direciona para pelo menos 3 reflexos na vida do homem atual. A primeira delas é o sensualismo. A gente pode observar, por exemplo, pelas éticas, redes sociais que têm como objetivo ali expor não somente o indivíduo, mas o que ele tem e o que ele alcançou. Isso tem adoecido cada vez mais, inclusive, as crianças e os adolescentes que estão expostos, né, que estão aí vivendo essa exposição máxima. Imaginem que você vê principalmente as pessoas expondo, obviamente, as coisas boas da sua vida nas redes sociais. Ninguém sabe, muitas vezes, as dificuldades ou até mesmo as dívidas que elas contraíram para conquistar e alcançar aquilo. Mas elas estão constantemente fazendo exposição de bens, de, de conquistas materiais, né? Elas estão constantemente fazendo exposição da própria figura, da própria imagem, o que hoje tem ocasionado um grande risco. E, principalmente, a gente gostaria de enfatizar aqui esse último ponto, que é o egotismo. O egotismo está relacionado a colocar o próprio eu adiante de tudo. E sabem, amigos, muitas vezes a gente pensa assim, na nossa caminhada cristã, e eu tenho trazido muito esses exemplos, quando a gente, às vezes, dentro do relacionamento nas nossas igrejas, a gente percebe as dissensões que ocorrem. Quantas vezes você precisa lidar com o egocentrismo ou o egotismo nas nossas reuniões, ao discutir como as programações devem ser feitas, sabe? Eu, particularmente, quando vejo as nossas novas gerações influenciadas por filosofias, por ideologias e por pautas que nada têm a ver com o foco no amor ao próximo, ou mesmo no verdadeiro amor a si mesmo, aquele como a Bíblia fala, ama o teu próximo como a ti mesmo, ou seja, devemos ter sim um amor próprio, ele é importante, mas quando eu vejo eles influenciados por isso, eu percebo que durante muito tempo, talvez nós, líderes ou pessoas mais adultas e maduras, ficamos ali discutindo e, principalmente influenciados, inflamados pelo nosso ego, pelo nosso próprio eu, dentro das nossas igrejas, em favor de apresentar ou trazer ou coordenar as atividades centrados não em Deus e naquilo que Deus quer, mas naquilo que eu acho que é correto. Sabem o que é interessante, por exemplo? É que nós temos uma herança religiosa que nos faz entender que nós precisamos viver uma vida de sacrifício. E o salmista é muito claro quando ele diz: sacrifícios e ofertas, não é isso que tu queres, sabe? Eu digo aqui no sacrifício, no sentido de que nós entendemos que a salvação, ela vem a partir do momento que eu me dou, eu me sacrifico, eu faço, ou eu coloco, e não há nada em nós de bom. Paulo já diz, as nossas obras, ou o que nós somos capazes de oferecer a Deus, não é mais do que um trapo de imundície. E é Ele, sim, que nos transforma, que nos salva e que nos permite aí a graça da... Quando eu penso que posso fazer algo, ou que tenho que fazer algo, eu estou já colocando, invertendo a ordem das coisas. Vocês conseguem compreender isso? Existe uma diferença para você nessa ordem? Não faço porque eu preciso fazer. Faço porque sou grata pelo que já foi feito por mim. Não faço porque em mim há algum, algo importante ou algo de valor. Faço porque o valor maior foi dado a mim pelo sacrifício de Cristo. E quando nós perdemos tempo nessas discussões, nós abrimos cada vez mais margem para que
figuras, por exemplo, tem uma figura que já correu várias vezes na internet, falando de um jovem chamado Pedro. Acho que é Pedro o nome que eles dão lá, o desenhozinho. Talvez alguns de vocês já tenham se deparado com essa imagem. Onde ali do lado há um grupo de pessoas e eles dizem, as pessoas estavam perdendo tempo tentando agradar aos outros, menos o Pedro, que queria ter saúde mental. Hoje em dia, a ideia de saúde mental está associada a você ser uma pessoa isolada dos outros. Tem uma outra coisa também, uma outra fala que me incomoda bastante, que diz que quando você está em terapia ou quando você está em tratamento, um dos sinais de que você está melhorando é quando as pessoas começam a achar que você se tornou uma pessoa pior ou uma pessoa ruim, porque você diz não. Isso não tem nada a ver com saúde mental. Se você começar a se tornar uma pessoa em si mesmada, você talvez esteja tomando um outro caminho tão prejudicial para a sua saúde mental quanto o anterior que talvez você tenha tomado. Sabem, nós nascemos na dependência do outro. Acho que eu já falei isso algumas vezes. Nós nascemos para sermos cuidados. Nascemos desde pequenos com a necessidade de viver em sociedade. Precisamos disso. E precisamos ser ensinados muitas vezes a viver em sociedade. Lembram que eu falei que o bebê, desde que nasce, ele já nasce egoísta e precisa reconhecer o outro, isso com base, por exemplo, na teoria da psicanálise. Com base em outras teorias, você precisa aprender habilidades para conviver melhor. E é interessante, por exemplo, que a grande maioria das nossas doenças emocionais, elas surgem exatamente dos conflitos do relacionamento interpessoal. Se talvez nós fôssemos levantar casos aqui, por exemplo, eu falava anteriormente do luto, então, se estamos em luto, foi uma relação que foi interrompida pela morte e isso nos afeta. Se tivemos uma convivência conflituosa com os nossos pais, isso nos afeta. Já foram pedidos aqui, já foram feitos pedidos de oração, por exemplo, para o relacionamento conjugal. Se temos um conflito no relacionamento conjugal, isso nos afeta. Por filhos, se os nossos filhos estão enfrentando dificuldades, isso nos afeta. Então, o nosso entorno social tem um valor e um peso muito importante na nossa saúde emocional. Portanto, como eu posso pensar em viver de forma isolada? Sabem o que eu acho mais interessante? É que isso não foi inventado pelo ser humano. Isso foi, de fato, colocado em nós desde que nós fomos criados por Deus. Quando Adão estava no Éden, ele se sentiu só. Agora eu pergunto para vocês, e eu acho que eu dou esse exemplo em praticamente muitas das minhas falas. Adão não estava no lugar perfeito. Adão estava na presença de Deus e em companhia de Deus. Ele podia não só ter certeza de que Deus cuidava dele, mas ele tinha contato com Deus, Deus ia lá conversar com ele, com Adão. E mesmo assim Adão se sentiu só. Percebem isso? Deus é tudo na nossa vida, mas Deus nos deixou com a necessidade dos outros. Isso para que, de certa forma, nós pudéssemos romper com essa doença que seria o egoísmo. Olha que interessante. Não podemos viver centrados em nós mesmos, mesmo nas nossas melhores, no que nós queremos fazer de melhor. Ainda que dentro, por exemplo, do trabalho de Deus, você pense, estou fazendo o meu melhor para Deus, mas faça isso em companhia e na harmonia dos teus irmãos. Eu acho interessante, por exemplo, o exemplo dos cristãos primitivos a respeito da unidade. Sabe? Eles viviam ali na comunhão, da oração e no partir do pão e no compartilhar. Olha que exemplo interessante. E a igreja começa assim, e a igreja assim cresce. Sabe? Quando você percebe que hoje você tem jovens que entendem, por exemplo, que essa fragilização da família, que o viver sozinho para si mesmo, que entendem que a igreja é apenas um lugar onde as pessoas vão ali, um encontro social, e ela não tem uma importância, ela não tem um valor. Você percebe claramente
que todas as mentiras que foram contadas em cima de algo que nos faz sentir bem, pensar que você a si mesmo se basta, pensar que você a si mesmo, que você somente é capaz para você mesmo, isso, na verdade, nos fragiliza, porque a força está onde? Na união. Não é à toa que Deus desenvolveu estratégias para que nós pudéssemos estar juntos, juntos em família, juntos em igreja, para que nós pudéssemos vencer essa vulnerabilidade genética que foi colocada em nós, que foi trazida a nós aí depois do pecado. É interessante a gente perceber, por exemplo, que a necessidade do outro ela é anterior ao pecado, ou seja, ela faz parte de uma vida perfeita e saudável. Não é colocar o outro acima ou como mais desmerecendo você, adoecendo você, mas é amar a esse outro a partir do amor de Deus, como a você mesmo, de forma equilibrada e saudável. É buscar a harmonia, porque nós falamos em restauração. Nós estamos falando aqui de restauração. Então, é restaurar a harmonia que havia antes do pecado. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus nos ajude a, de forma saudável e equilibrada, vencer o egoísmo, vencer também ali todas as mazelas que foram trazidas por esse egoísmo. E que possamos centrar a nossa vida cada dia mais na palavra de Deus. E que assim Deus possa nos abençoar e também possamos, através do amor de Deus, abençoar a outros. Amém. Amém. Muito obrigado, doutora Emanuele. A senhora jogou uma lanterninha lá no porão do egoísmo, mostrou as prateleiras que tem lá, né? Amém. Foi muito bom. Nós agradecemos mais uma vez, mesmo com as dificuldades, mas de maneira forte, resiliente, nos continua nos ajudando aqui com as suas palestras. Vamos então sobre a sua oração nesse momento. Amém. Querido Deus, amado Pai que está nos céus, obrigada, Senhor, porque Tu és a nossa força e sabemos que nas nossas fraquezas ela se aperfeiçoa, Senhor. Nós te pedimos que possa hoje, durante este dia, fazer a Tua obra em nós, ajudando-nos a vencer, Senhor, esse vírus que é o egoísmo que está dentro de nós, que nos faz, Senhor, exaltar e atribuir a nós características que são prejudiciais para a nossa relação contigo e para a nossa relação com o próximo. Queremos, Senhor, também te pedir uma bênção especial sobre essas novas gerações que têm sido tão afetadas por doutrinas, por filosofias, por ideias, Senhor, que trazem o homem como centro, que trazem o homem como início e fim de tudo em si mesmo, por ideias, Senhor, pautadas muitas vezes, certamente em princípios satânicos, de que o homem deve ser o centro, deve ser o maior. Nós sabemos, Senhor, aonde leva e qual o resultado de tudo isso. Leva a soberba, leva, Senhor, a destruição da família, a destruição dos lares, a destruição da igreja, Senhor. Que o Senhor possa nos fortalecer, que o Senhor possa nos dar sabedoria, que nós possamos a cada dia, Senhor, saber diminuir para que Tu cresças em nossa vida, para que possamos aí resplandecer a Tua luz nesse mundo em trevas. Nós te pedimos isso, Senhor, não porque temos nenhum mérito, perdoa as nossas falhas, nós te pedimos isso pelos méritos de Jesus. Amém. Amém.